Boa noite. Está iniciando mais um programa da APACRIME, da Associação Paranaense dos Advogados Criminalistas. Hoje comigo o Dr. Danilo Guimarães fazendo os comentários e o Dr. Mário Lúcio Monteiro também sendo entrevistado aqui hoje, falando principalmente sobre os problemas da VEP, da Vara de Execuções Penais. A VEP, que está sediada hoje ali na Avenida João Galberto, né, está enfrentando diversos problemas. Vários advogados criminalistas vêm comentando esses problemas da VEP nos jantares que fazemos todas as quintas-feiras. E quais são, na verdade, vamos discutir hoje aqui, quais são, na verdade, os principais problemas que a VEP apresenta hoje. Problemas de estrutura, problemas de funcionários, problema de localização. Doutor Danilo, o que é hoje, o que nós podemos dizer hoje de principal problema, qual é o principal problema da VEP hoje, doutor Danilo? Boa noite. Boa noite, doutor Nilton. Boa noite, doutor Mário. Boa noite, telespectadores. Bem, inicialmente, acho que é interessante a gente colocar aí qual é a função da Vara de Execuções Penais, né? A Vara de Execuções Penais ela é dirigida para o cumprimento, uma vez que o réu já se encontra condenado, ou mesmo muitas vezes também quando o réu está preso provisoriamente, se encontra em uma unidade penitenciária, né? Quem responde por esta massa carcerária é o juízo da execução penal, né? Ela está localizada, como o Dr. Nilton falou, na Avenida João Galberto, né? E eu vejo como uma das grandes reclamações aí dos nossos colegas advogados criminalistas esta questão da celeridade no atendimento. Por que a celeridade no atendimento? Nós recentemente tivemos uma mudança de fórum criminal aqui em Curitiba. Todos sabem que saiu ali do centro e foi lá para o Santa Cândida. A VEP acabou ficando O senhor acha que a VEP deveria ir junto, doutor? Eu acho, a minha opinião é que ela deveria ter acompanhado, né? Felizmente eles compraram a edificação, compraram o prédio ali, estão lotados ali na João Galberto e não mudaram por essa. O prédio da VEP é do Tribunal de Justiça? É do Tribunal. O Tribunal adquiriu há pouco tempo, né? Eu entendo que deveria ter mudado até para suprir esta necessidade do advogado, principalmente em situações onde o advogado vê o seu cliente com o alvará já ganho, ou seja, ele já adquiriu a liberdade, encontra-se recolhido em uma unidade penitenciária, e este trâmite para se cumprir o alvará, então, o que acontece? Ele sai da vara onde o juiz decretou, então, a liberdade e tem que ser cumprido na Vara de Execuções Penais. E este trâmite, por não estar no mesmo local, acaba muitas vezes prejudicando e ocasionando uma demora nesses cumprimentos, né? Mas existem ainda outros problemas principais da VEP, problemas estruturais. Um problema que os advogados têm me passado muito, até o doutor Mário pode comentar melhor, que foi até o doutor Mário, um dos advogados que me trouxe esse problema, é que os funcionários da VEP, né, muitas vezes os parentes dos presos vão à VEP fazer algumas consultas, tirar um extrato, né, e tira o extrato e pede alguma explicação para o funcionário. O funcionário fala, olha, o seu advogado não fez isso, o seu advogado não fez aquilo. Né? Foi essa a reclamação, né, doutor Nando? Realmente, nesses contatos diários com a Vara de Execução Penal e em contato com outros colegas que ali frequentam, vieram me comunicar, me informar sobre as informações que são dadas por funcionários da VEP a pessoas que vão lá tirar um extrato, saber da vida carcerária do seu ente. Os funcionários, muitas vezes, eles dão opiniões que não são verdadeiras e acaba atrapalhando na relação advogado-cliente. Né? Muitas vezes o extrato ele não tem uma definição acabada do processo, ou seja, existem outras circunstâncias que não permitem a liberação do preso naquele momento, mas o funcionário diz, olha, o seu advogado que não está fazendo isso, o seu advogado que não está fazendo aquilo. Então isso prejudica muito a relação e muitas vezes não é verdade o que o funcionário está dizendo. Não por má fé do funcionário,
funcionário, mas por falta de informação. Eu acho que o funcionário da VEP, ele que cede o extrato, que dá informação no balcão, devia se resguardar apenas, né, em ceder o processo para a vista ou ceder o extrato, não para dar informação, um parecer sobre o caso. Isso prejudica muito o andamento da relação advogado-cliente e muitas vezes causa um transtorno muito grande. Até o advogado mostrar que não é isso que o funcionário errou, é uma situação muito complicada. E muitas vezes acontece dessa informação ser passada até mesmo por via telefone, sabe? O que ainda causa mais transtorno, mais um desgaste entre cliente e advogado, porque nem sempre a pessoa que passa essa informação está com os autos em mãos. Ele bate no computador, no sistema, aparece, porque está parado o processo, sabe? Mas o porquê que está parado? Não está esperando uma vaga, não está esperando um cumprimento de despacho? Sabe? Passa essa informação, está parado o processo. Essas questões, doutor Mário, são questões operacionais, né, que a gente pode chamar assim. Mas existem questões mais sérias ainda, doutor Danilo, que nós já conversamos aqui em outras vezes, em outras oportunidades, é a questão do exame criminológico, que agora não é mais exame, né? Avaliação técnica. E muitas vezes o que eu tenho visto, essas avaliações técnicas, elas são cópias uma das outras. Né? E essas avaliações técnicas impedem a progressão do regime ao preso. Né? Isso não é uma questão da VEP, mas é uma questão mais técnica da execução penal propriamente dita. Perfeitamente. Então, na verdade, são vários problemas técnicos ali que talvez somente com uma cooperação entre Associação de Criminalistas, entre OAB, entre Tribunal de Justiça, entre Ministério Público, poderia resolver isso, ao meu ver, doutor Danilo. Perfeitamente. Doutor Mário, até, se me permite, foi colocada essa questão dos atendimentos, né? Muitas vezes vem informação desencontrada por alguns funcionários. Eu gostaria até de contrariá-lo, se me permite, num pequeno detalhe. A vara de execuções penais até tem funcionários muito capacitados, inclusive a escrivã, doutora Maria Cristina. Aqui, doutor Danilo, pego longe, pelo menos de mim, acredito que o doutor Mário também, desmereceu os funcionários da VEP, são pessoas extremamente capacitadas. Existem algumas informações desencontradas, até porque os funcionários da VEP sempre trataram muito bem os advogados criminalistas. Isso tem que ser dito, tem que ser reproduzido aqui, porque realmente eles tratam muito bem, com muito respeito. Agora, o problema é de algumas informações desencontradas. Que, inclusive, eles têm até um atendimento ao público, à família carente, né? Então, aquele interno, aquele preso, aquele condenado que não tem um advogado particular, está a defensoria inexistente no nosso Estado, né? Então, estes funcionários, né, como eu estava citando a doutora Maria Cristina, na primeira vara de execuções penais, que é escrivã lá, se dispõe, né, cede o tempo que seria para cuidar do cartório para dar esse atendimento à população carente. Mas existe, logicamente, muita informação desencontrada. Voltando ao assunto aí da questão do exame, eu vejo até como um problema porque isso acaba onerando a pauta de serviço da vara de execuções. Né? Então, nós vamos voltar a conversar um pouco mais sobre várias execuções penais em outros programas. Eu até, conversando com a doutora Mariel vai fazer uma reportagem cobrindo toda essa questão, esses problemas que envolvem a vara de execuções penais, que sem dúvida hoje é um problema, tá? Não desmerecendo nenhum funcionário, ao contrário, enaltecendo os funcionários, porque é pouco funcionário para muito serviço, isso tem que deixar claro. Né? Mas voltamos já após um breve intervalo. Estamos de volta com o programa da APACRIME. No bloco anterior falamos sobre VEP, vamos comentar mais sobre esse assunto, um assunto de extrema relevância, de extrema importância para a sociedade, não só para os advogados, mas para toda a sociedade. E nesse bloco estaremos conversando agora com o Dr. Cláudio D'Aledoni Júnior, advogado combativo aí do Paraná, que atua também no Rio de Janeiro. Boa noite, doutor Cláudio. Boa noite. Dr. Cláudio, advogado aí renomado, né, como eu disse, combativo, e atua também no Rio de Janeiro. Dr. Cláudio D'Aledoni, advogado no Rio de Janeiro, é diferente de advogado no estado do Paraná? É diferente.
É diferente. A advocacia, ela tem suas peculiaridades em todos os estados, né? É uma advocacia mais, como eu vou te dizer, é uma advocacia menos combativa do que a nossa. Nós temos assim uma questão midiática muito forte no Rio de Janeiro. Os advogados ali são visitados pela mídia de uma forma muito intensa, mas uma advocacia onde se aprende muito. Um advogado criminalista que milita no Paraná, tendo uma experiência no Rio de Janeiro, que é a experiência que eu estou tendo há 7 anos lá, é algo que te traz assim uma experiência. Você tem um escritório no Rio de Janeiro? Eu tenho um escritório no Rio de Janeiro. Né? Eu comecei com muita vontade, sempre quis ter um escritório em grande centro, e acabou no Rio de Janeiro eu consegui colocar as minhas ideias de uma forma mais dinâmica e aconteceu. A advocacia no Rio de Janeiro é um grande aprendizado, Eu disse que lá os advogados aqui são mais combativos que o Rio de Janeiro? São mais combativos. E digo até mais, são mais combativos e tecnicamente mais preparados. Digo em razão do número de advogados. Curitiba é um celeiro de grandes advogados criminalistas. Se você enche aí as 2 mãos de nomes, aí, tranquilamente vem aí 10 nomes de grandes advogados criminalistas. É verdade. E no Rio de Janeiro eu percebo, Rio de Janeiro capital, o número de bons advogados é muito menor do que em Curitiba, isso sem sombra de dúvida. Mas tem um aspecto que eu analisei. Primeiramente eu analisei isso e vi, verifiquei e constatei. Depois eu disse, por que acontece isso? Lá nós temos uma defensoria pública muito atuante. Grandes defensores públicos. Sim, olha só. Grandes defensores públicos. E a defensoria pública, instituição. Então você tem lá a instituição do Ministério Público e na mesma graduação, na mesma intensidade, com o mesmo, por assim dizer, entre aspas, o mesmo coleguismo de promotores e defensores públicos. E os advogados privados, eu sinto isso nitidamente, uma ressalva aos advogados privados. Aos defensores públicos são tratados aqui, o Poder Judiciário dá um tratamento distinto. Isso sem sombra de dúvida, todos nós sentimos. Hipocrisia dizer que não. Mas lá, o Poder Judiciário tem a mesma distinção aos defensores públicos do que a mesma distinção dada aos representantes do Ministério Público. De outro lado, a Defensoria Pública exerce um papel extremamente interessante, um papel que nós deveríamos há muito tempo ter aqui, doutor. O Paraná é um dos poucos estados no Brasil que não tem uma defensoria pública, né? São procuradores do estado lotados ali um órgão chamado Defensoria Pública, mas é fictício, né? Então não tem um plano de carreira, não existe Defensoria Pública no Paraná. E quem paga por isso, né, é a pessoa mais carente, a família mais carente, que não tem condição de contratar um advogado, um bom advogado. Então, realmente, isso é uma ineficiência do Estado do Paraná e pergunto até quando o Estado do Paraná vai ficar sem Defensoria Pública. A Defensoria Pública ela tem um outro aspecto. Por exemplo, no Rio de Janeiro, usando sempre o paradigma do Rio de Janeiro, você não tem atos adiados, porque o advogado privado faltou, o advogado privado não foi constituído, o defensor público em todas as varas criminais existe. O juiz, o promotor e o defensor público. Agora, eu vou fazer um gancho aqui na conversa, doutor Danilo, e vou trazer aqui um fato muito importante para o advogado criminalista. Eu sempre, quando chamado a defender uma pessoa como dativo, eu vou. Eu respeito ao juízo, né, e respeito ao processo. E muitas vezes não, todas as vezes, ao final do caso, o juiz, ao final na sentença, já fixa honorários. É óbvio que a gente não entra nesses casos por honorários, mas sim para buscar a justiça, para atender um pedido do Poder Judiciário. E atendo honrado. Uma função social. Claro, uma função social. Mas o Estado do Paraná, antes pagava o advogado, agora faz com que o advogado seja obrigado a pegar essa sentença e executar na vara da fazenda, e eles ainda embargam essa execução. Isso é ridículo, isso é uma hipocrisia. Isso é uma falta de bom senso. E o Estado do Paraná, além de não ter uma defensoria pública efetivamente constituída, ainda não paga os advogados dativos.